Olá pessoal, professor Alex Bruno. Na aula de hoje vamos estudar como se calcula a raiz da função quadrática. Então fica comigo e vamos estudar. A raiz da função quadrática, também conhecida como o zero da função, é obtido da seguinte maneira. Nós temos aqui a forma geral da função, que vai ser ax² mais bx mais c, e vamos igualar essa expressão a zero. Ou seja, a pergunta é o seguinte, qual é o valor de x para que faça dar zero na expressão? Temos aqui a seguinte situação. Verifique se x igual a 2 é raiz da função. E temos aqui a função quadrática. O valor do a, nesse caso aí, é 1. O b é igual a menos 3 e o c é igual a mais 2. E para saber se o 2 é raiz dessa função, basta nós substituirmos o número 2 no lugar da letra x. E se o resultado final for zero, então a conclusão é que o 2 é raiz da função, ou também nós podemos dizer que o 2 é zero da função. Então, vamos fazer a substituição. Temos aqui a função f de 2. Vai ser igual ao 2 elevado ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2. Então, onde tem a letra x, eu coloco o número 2. f de 2, então, será igual a 2 ao quadrado é 4, menos 3 vezes 2 é 6 e mais 2. 4 menos 6 é menos 2, e menos 2 com mais 2 é igual a zero. Perceba, o resultado final foi zero. Portanto, x igual a 2, nesse caso aí, ele é raiz desta função. Agora temos uma nova situação. Pergunta-se quais são as raízes da função 3x² menos 5x mais 3. Então, para obtermos esse resultado, sem ficarmos chutando os valores possíveis, que nós poderíamos ficar fazendo o seguinte, vamos chutar o número 1 e ver se dá zero na conta, né? E aí você vai tirando conclusões. Chuta o número menos 2 e assim por diante. Mas é uma tarefa meio árdua, né? E complicado você ficar palpitando quais são os possíveis valores que vão dar zero nessa conta. Então, para isso, criou-se um método para se obter os zeros da função quadrática, que é a conhecida fórmula de Bhaskara. Então, observe aqui, nós temos a fórmula de Bhaskara, e esse valor que está dentro da raiz quadrada, essa expressão b² menos 4ac, é também conhecida por nós como o delta. E quem são o a, b e c? São esses elementos aqui da expressão geral da função quadrática. O a é o número que multiplica x², o b é o número que multiplica x, e o c é esse valor que não tem a letra x acompanhando. A fórmula de Bhaskara nos permite encontrar os valores das raízes da função quadrática e, nesse caso, podem acontecer três situações. Você, ao calcular a fórmula de Bhaskara, você pode encontrar duas raízes distintas, x' e x'. Pode acontecer de você encontrar duas raízes com o mesmo valor, por exemplo, x' igual a 3 e x² também igual a 3. E pode acontecer também de que não haja raiz. Nesse caso, o delta é negativo. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui esse exercício. Dada a função f, calcular os zeros da mesma. E no item A nós temos 2x² menos 3x mais 1. Então, vamos à sua resolução. Todas as vezes que nós formos calcular os zeros da função quadrática, vamos seguir três passos. Existem outras maneiras de o resolvermos, mas nós vamos trabalhar dessa maneira. Primeiro passo é identificar o valor dos coeficientes a, b e c. Nós sabemos que a função quadrática tem essa forma aqui, ax² mais bx mais c. Então, esses valores a, b e c são números e nós precisamos identificar. Na segunda etapa é o seguinte, dados os valores de a, b e c, nós vamos calcular o valor de delta, que é obtido pela fórmula b² menos 4ac. E, finalmente,
Dado o valor de delta, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, que vai ser aquela fórmula dada por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, vamos seguir cada etapa para obtermos a resposta do item A. Então, o primeiro passo é identificar os coeficientes A, B e C. Nesse caso, o coeficiente A é 2, é o valor que multiplica x ao quadrado. O coeficiente B é menos 3, você tem que seguir, inclusive, o sinal. E o coeficiente C é igual a mais 1. Então, identificamos aqui cada um dos termos. Agora, vamos para a segunda etapa, que vai ser calcular o valor de delta. Então, o valor de delta é obtido substituindo cada termo correspondente na fórmula. Então, vamos lá. O b ao quadrado. O b é igual a menos 3, então vamos ter aqui menos 3 elevado ao quadrado. É importante colocar o menos dentro do parênteses. Repetimos o menos, que é da fórmula. Repetimos o 4, que é da fórmula. O valor do a é 2. E o valor do c é 1. E agora vamos multiplicar aqui. Menos 3 elevado ao quadrado resulta em 9. Mais 9 no caso. Menos da fórmula. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 1 também é 8. Temos aí que o delta vai ser igual a 1. 9 menos 8 é igual a 1. Cumprimos a primeira etapa, cumprimos a segunda etapa, delta foi igual a 1. E agora o Bhaskara, a terceira etapa. Dada a fórmula de Bhaskara, agora nós vamos substituir cada termo no lugar da letra que corresponde. Por exemplo, o B é igual a menos 3, o A vai ser igual a 2 e vamos fazer a substituição. O menos, que é da fórmula, o valor do B, nesse caso, é menos 3, então fica menos o menos 3. Mais ou menos, que é da fórmula, raiz quadrada de delta. O delta nós já descobrimos que é igual a 1. E aqui embaixo, nessa fração, temos o 2 da fórmula e o valor do A é 2. E vamos continuar. X vai ser igual. Menos com menos resulta em mais. Então, nós temos mais 3. Mais ou menos, a raiz quadrada do número 1 é 1. Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulte em 1? É o próprio 1. E aqui embaixo, 2 vezes 2 é 4. Esses dois sinais aqui no meio vão indicar dois possíveis resultados para os zeros da função, que é o que a gente conhece comumente por x' ou x duas linhas, né? E em outros locais se chama x1 e x2. Vamos conhecer aqui como x'. O x' é a primeira possibilidade, é 3 mais 1 sobre 4. E o x duas linhas vai ser o 3 menos 1 sobre 4. Então, temos aqui 3 mais 1 é igual a 4. E 4 dividido por 4 resulta em 1. Então, se nós substituirmos esse valor aqui, 1, no lugar da letra x, lá na expressão, vai resultar em 0 a conta. E agora vamos descobrir qual é o outro valor. 3 menos 1 é 2. E 2 sobre 4 é igual a meio. Então, se nós substituirmos o número meio no lugar da letra x, na expressão original, também vai fazer dar 0 na conta. Então, nós temos aqui duas raízes distintas. Graficamente, a função 2x² menos 3x mais 1 é representada dessa maneira aqui. O valor do A é positivo, então a concavidade da parábola fica para cima. E como os zeros são 1,5, ele vai tocar o eixo x nesses valores, no ponto 1 e no ponto meio. E o valor c igual a 1 indica onde o gráfico vai tocar, onde a parábola vai tocar o eixo y. Então, temos aqui, tocou o eixo y no ponto 1. A segunda função, para nós obtermos a raiz, ou o zero, que é a mesma coisa, é essa aqui. h de x igual a x² menos 4. Nesse caso, existe um método mais rápido de nós obtermos a raiz. No entanto, nós vamos continuar naquele método que nós
já trabalhamos anteriormente, que vai ser, primeiro, obter os coeficientes A, B e C. Segundo caso, calcular o valor do delta e depois calcular o Bhaskara. Então, vamos identificar aqui os coeficientes A, B e C. No caso, o A é o valor que multiplica x ao quadrado, nesse caso é 1. O B é o valor que multiplica x. Perceba que não aparece aqui a letra x isolada, então o B é igual a 0. E o C é o valor que não tem a letra x multiplicando, nesse caso é o menos 4. Identificamos o A, B e C, agora vamos ao delta. O delta é obtido pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. E esse menos 4 é da fórmula, não tem nada a ver com essa coincidência que foi o valor do C. Então, vamos substituir o valor de cada coeficiente aqui nessa fórmula. B ao quadrado. O B é 0. Então, 0 ao quadrado já sabemos quanto vai dar. Menos da fórmula. O 4, que é da fórmula. O valor do A é 1. E o valor do C é menos 4. Portanto, o valor do delta vai ser, aqui resulta em 0. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes menos 4 é mais 16. Então, cumprimos aqui a segunda etapa. Temos aqui a fórmula de Bhaskara e vamos então fazer a substituição de cada item correspondente. O B vale 0, o delta já sabemos que é 16 e o valor do A já sabemos que é 1. X vai ser igual a menos 0, mais ou menos, raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1. E agora, x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Nesse caso, temos duas possibilidades. X' igual a 4 sobre 2. E x, duas linhas, igual a menos 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2, e menos 4 sobre 2 é menos 2. Então, esses dois valores, x igual a 2 e também x igual a menos 2, se você substituir no lugar da letra x, na fórmula x ao quadrado menos 4, vai resultar em 0 na conta. Então, por essa razão, eles se chamam raiz da função ou zero da função. Graficamente, a função h de x igual a x ao quadrado menos 4 é representada dessa maneira. Perceba que os zeros da função x igual a 2 e x igual a menos 2 indica onde a parábola toca o eixo dos x. Então, ela vai tocar no ponto x igual a 2 e x igual a menos 2. O valor menos 4 é onde a parábola toca o eixo dos y. Nesse caso, ó, menos 4. Como o valor do A bem aqui é 1, ele é positivo, ele é maior do que 0, então a concavidade da parábola está voltada para cima. Vamos ao item C. Então, a primeira etapa é identificar os coeficientes A, B e C. Nesse caso, o item A é o 1, que multiplica x ao quadrado. O B é o que multiplica apenas o x, é igual a 3. E o C não aparece, portanto, é igual a 0. Primeira etapa cumprida. Agora vamos à segunda etapa. É calcular o valor do delta. Delta é obtido pela expressão b ao quadrado menos 4ac. E esse menos 4 é da fórmula. Agora, então, o b vale 3, 3 ao quadrado, menos 4. O valor do a é 1 e o valor do c é 0. Delta vai ser igual. 3 ao quadrado é 9. Então, menos 4 vezes 1 é menos 4. Porém, qualquer número vezes 0 é 0. Então, temos aqui o valor do delta é 9 somente. E agora vamos ao Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, x vai ser igual ao menos da fórmula. O b é igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é o valor do delta, e 2 vezes 1, que é o valor do a. X vai ser igual a menos 3, mais ou menos
A raiz quadrada de 9 é 3. E 2 vezes 1 é 2. Temos então duas possibilidades. O x' vai ser igual a menos 3 mais 3 sobre 2. E o x duas linhas vai ser igual a menos 3 sobre 2. Então, menos 3 mais 3 é 0, né? Então, 0 dividido por qualquer valor vai ser o próprio 0. E menos 3 menos o 3 resulta em menos 6 sobre 2, que no final vai ser menos 3. Então é o seguinte, se nós substituirmos o número 0 nessa expressão aqui, vai fazer dar 0 na conta final. E também se nós substituirmos o número menos 3 no lugar da letra x, vai fazer dar 0 nessa conta. Desta forma, 0 e 3 são as raízes da função g de x igual a x ao quadrado mais 3x. Esta, então, é a representação gráfica da função g de x igual a x ao quadrado mais 3x. Olha só, o valor do a é 1, ele é positivo, portanto, a concavidade da parábola está voltada para cima. Se ele fosse negativo, a concavidade deveria estar para baixo. Os zeros da função, que foram x igual a 0 e x igual a menos 3, indicam onde a parábola toca o eixo dos x. E o valor do c, nesse caso, como não aparece, o valor do c é 0. É onde a parábola também toca o eixo dos y, vai tocar certinho no ponto 0. No item D, nós temos a expressão y igual a 5x ao quadrado. Então, note que nós não temos aqui a expressão f de x, mas todas as vezes que tivermos aqui o y, é a mesma coisa que o f de x. Então, vamos identificar inicialmente o a, b e c. Como já foi dito, né, existe um método mais rápido nesse caso de obter, quando a expressão aqui é curta, mas nós vamos trabalhar como nós começamos. Então, o valor do a é 5, o valor do b, aquele que multiplica x, é 0, não tem. E o valor do c também é 0. Vamos calcular o delta, que é obtido pela expressão b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos substituir. O valor do b é 0, menos 4, o valor do a é 5 e o valor do c é 0. Então, o valor do delta, nesse caso aqui, vai ser 0 no final. E agora vamos calcular o Bhaskara, que é obtido pela fórmula menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. b, sabemos que é 0, fica menos 0, mais ou menos raiz quadrada de delta, que também é 0, e o valor do a é 2 vezes 5. Temos aqui 0 mais ou menos 0, né? Dividido por 10. Olha só, 0 com 0, não importa o sinal, vai resultar em 0. Então, nós temos nesse caso aí, tanto o x' quanto o x duas linhas vão ser iguais a 0. Temos aqui o gráfico da função no item D, 5x ao quadrado. Então, o valor do c é 0, é onde a parábola vai tocar o eixo dos y. E também, como o zero da função foi x igual a 0, ó, vai tocar também no eixo x no mesmo local. E aqui é a forma mais ou menos da parábola. Note que o valor do a é 1, é positivo, então a concavidade da parábola está voltada para cima. No item D, vamos identificar os elementos A, B e C. Então, aqui, A vai ser igual a menos 1, o B vai ser igual a 5 e o C vai ser igual a menos 7. A segunda etapa vai ser calcular o delta, que é obtido pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. E agora, vamos substituir. O b é igual a 5, então temos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a é menos 1. Sempre que você for multiplicar número negativo, ponha entre parênteses. E o valor do c é igual a menos 7. E agora vamos calcular. 5 ao quadrado é igual a 25. Menos 4 vezes menos 1 vai resultar em mais 4.
E mais 4 vezes menos 7 vai resultar em menos 28. Então, o delta resultou aqui, ó, 25 menos 28 vai resultar em menos 3. Perceba aqui que o valor do delta é negativo. E quando nós formos substituir na fórmula de Bhaskara, que vai ser o seguinte, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, olha só, não tem como nós calcularmos a raiz quadrada de um número negativo. Então, dessa forma, toda vez que o valor do delta for negativo, nós dizemos que não há raiz dessa função. Abrindo um parênteses, é importante destacar que não há raiz dentro do conjunto dos reais que nós estamos trabalhando. Existe um outro conjunto, no qual será estudado futuramente, em que podemos considerar que há raiz dessa função. Temos aqui o gráfico da função g de x igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 7. Note o seguinte, ó, o valor do a é negativo nesse contexto. Então, a concavidade da parábola está voltada para baixo. O valor do c é menos 7, que é justamente onde a parábola vai tocar o eixo dos y, em y igual a menos 7. E, como nós calculamos e não foi encontrada raiz, a parábola não vai tocar o eixo dos x. E vamos ao último caso, obter as raízes desta função quadrática aqui. Primeiro passo é identificar os coeficientes a, b e c. Então, o valor do a é menos 1, o valor do b é 6 e o valor do c é menos 9. Segundo passo consiste em obter o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o valor do delta vai ser igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes o menos 9. Então, 6 ao quadrado vai ser igual a 36. Menos 4 vezes menos 1 é igual a mais 4. E mais 4 vezes menos 9 vai ser igual a menos 36. Dessa forma, o delta vai ser igual a 0. E agora, obtido aqui os valores do a, b e c e obtido o valor do delta, nós vamos calcular o Bhaskara. X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, x vai ser igual a menos, o valor do b é 6, mais ou menos raiz quadrada de 0, que é o valor do delta, e 2 vezes o a, que é menos 1. Então, nós vamos ter aqui o x é igual a menos 6. No caso, raiz quadrada de 0 é 0. Então, não importa se é mais 0 ou menos 0. Vamos ter apenas uma raiz no caso, ou duas raízes com o mesmo valor, menos 2. E agora, nós temos o seguinte, menos 6 dividido por menos 2 resulta em mais 3. Então, o x' é igual a 3 e o x duas linhas também é igual a 3, porque nós obtivemos um único resultado. Temos, então, o gráfico da função menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Note o seguinte, ó, o valor do a é negativo, então a concavidade da parábola está voltada para baixo. O valor do c é menos 9, que é justamente onde a parábola toca o eixo dos y. Nós descobrimos que o valor do zero da função é x igual a 3, que é onde ele vai tocar o eixo dos x. Temos então a tarefa da semana. Desejo a vocês bons estudos, uma ótima semana e até a próxima.